gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Angel, este é o canal Angelicalmente Organizada e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a nossa liberdade financeira. Aquela caixinha nova que eu criei, né, para quem está acompanhando o canal aí, eu utilizo a técnica dos envelopes para poder organizar as finanças aqui da minha família e eu tenho várias caixinhas lá no meu banco que eu guardo dinheiro, né, nas categorias, tudo separadinho, todos os meses eu vou lá, faço um aporte e a gente tem se planejado muito bem, assim, dessa forma, né, através do método dos envelopes ou técnica dos envelopes, tá? E aí, por que eu tô gravando esse vídeo falando sobre a minha liberdade financeira, que caixinha é essa, o que significa isso? Bom, ano passado, meu esposo e eu fizemos, assim, foi um ano muito bom para nós, né, nós trabalhamos bastante, nós tivemos um salário bom, eu considero bom, né, uma média aí que a gente recebeu durante o ano aí de R$8.000, então acho que foi um salário muito bom, nós dois, né, esse valor, e nós conseguimos finalizar os nossos aportes na nossa reserva financeira. Então nós tínhamos uma meta de criar uma reserva financeira de R$15.000 e a gente criou essa reserva financeira. Essa reserva financeira que nós criamos está no nosso banco. Uma parte fica no meu banco, outra parte fica no banco do meu esposo. Está rendendo lá, né, nas caixinhas que a gente usa no Nubank, então está rendendo lá nas caixinhas. No meu caso, tem R$5.000 na minha conta e ela vai render 115% do CDI, porque está na caixinha Turbo. E no caso do meu esposo, vai render 120% do CDI, porque também está numa caixinha Turbo, porém, o meu esposo ele é Nubank mais, e aí rende um pouquinho mais, tá? Depois eu vou fazer um vídeo também explicando para vocês sobre isso, mostrando lá certinho os rendimentos, como que tá e o que é, por que esse Nubank mais e tudo certinho, tá? Gente, desculpa, tá balançando um pouquinho porque eu tô no sítio, como vocês já sabem, né, alguns dias e aqui fica tudo improvisado para eu gravar, então a mesinha balança um pouquinho, tá? Enfim. E aí, gente, como ano passado a gente conseguiu, graças a Deus, finalizar com um aporte aí, extra do 13º, né? Nós conseguimos finalizar a nossa reserva de R$15.000. Então, a gente já estava pensando, né? Quando a gente finalizar a nossa reserva de R$15.000, a gente vai aportar em quê? A gente vai guardar o nosso dinheiro como? O que a gente vai fazer, né? Para a gente continuar aí guardando um valor, investindo, nos planejando para o nosso futuro. Então, a gente decidiu que a gente iria, depois de pesquisar bastante, de analisar, tá, gente? Eu quero dizer para vocês também que meu esposo e eu somos muito conservadores em relação a investimentos, tá? A gente não gosta muito de arriscar o nosso dinheiro, até porque para você arriscar, investir, por exemplo, numa renda variável, você precisa estudar muito sobre isso, você precisa ter conhecimento para que você não faça nenhuma bobagem e acabe perdendo o seu dinheiro, certo? Então, nós somos muito conservadores. Vocês veem que o que eu tenho investido até hoje está em um CDB, né? No CDB da Nubank, investido aí, rendendo, né, ali no investimento bem conservador ali. Normalmente é 100% do CDI, algumas caixinhas, e eu tenho essas duas aí que são caixinhas que rendem um pouquinho mais. E aí, pensando muito sobre essa questão de sermos conservadores, né? De buscarmos algo que seja mais seguro, algo que seja que a gente consiga compreender, né? Nós descobrimos, né, já tem algum tempo, né? Não foi de agora, tá, gente? Já tem um bom tempo que eu sei que existe esse investimento, mas aí nós amadurecemos a ideia e nós resolvemos que nós iríamos investir em um título do Tesouro Direto chamado Renda Mais, tá? E é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje, tá bom? Bom, eu vou tirar aqui o meu planner, tá? Vou colocar ele aqui de ladinho, porque eu vou pegar agora um caderno que eu tenho aqui, que é o caderno que eu usava no ano passado para fazer os nossos planejamentos. Então, eu fiz algumas anotações aqui para eu poder ir conversando com vocês sobre esse tesouro, né? Esse tesouro Renda Mais. Então, o que é esse tesouro? E no final eu falo para vocês como que foi que nós investimos, né? O valor, como que foi tudo isso, tá bom? Então, eu vou primeiro explicar o que é o Tesouro Renda Mais e depois eu explico para vocês sobre o nosso investimento nesse título, tá bom? Bom, vocês sabem, né, que o Tesouro Direto é uma plataforma, né, do governo, a gente está emprestando dinheiro para o governo, eu não vou entrar em maiores detalhes sobre isso, mas vocês podem pesquisar, né, na internet e podem ver que é realmente uma plataforma que tem vários títulos, né, que a gente empresta dinheiro para o Tesouro, né, para o Tesouro Nacional.
Então, se vocês assistirem canais, né, que falam sobre educação financeira, os economistas, educadores financeiros, eles vão saber explicar muito melhor, né, sobre essa questão. Então, eu vim aqui mesmo não para indicar nenhum investimento para vocês, isso não é uma indicação de investimento. Eu não sou formada em educação financeira, já falei em vários vídeos aqui sobre isso, né, minha formação é outra. Então, o que eu tô mostrando aqui para vocês é o que eu estou fazendo, tá bom, gente? Isso aqui não é, né, uma indicação para dizer que isso é melhor, ou que isso é bom, ou que isso é pior, e nem nada disso, tá bom? É apenas o que meu esposo e eu estamos fazendo aqui com o nosso dinheiro, tá bom? E aí, gente, analisando, né, sobre esse Renda Mais, nós decidimos investir o nosso dinheiro nele, né, com o objetivo de conseguir uma aposentadoria extra. Vocês estão vendo aqui, né, que o objetivo central desse Tesouro Renda Mais é uma aposentadoria complementar. Ou seja, você vai guardar um dinheiro, né, que ele vai te servir daqui, sei lá, isso você precisa escolher, né, quando que você quer se aposentar. Lá no site do Tesouro, você vai encontrar um simulador no qual você pode colocar lá, eu vou até mostrar aqui mais pro final, né, você pode colocar lá a sua idade, com quantos anos você quer se aposentar, e aí eles vão fazer ali uma simulação de qual Tesouro Renda Mais é melhor para você, porque tem lá o 2030, o 2035, 2045, 2050, 2060, então tem vários títulos, né, dentro desse Tesouro Renda Mais, e aí você vai escolher um para você poder, no caso nosso aqui, né, nós escolhemos um, tá? Mais uma vez, não é indicação, né, para vocês investirem nada disso, eu estou mostrando a minha experiência, o que eu estou fazendo, né? E aí, gente, esse dinheiro, ele vai ser corrigido pela inflação, tá? Durante todo o tempo, todo o período que ele ficar lá, porque ele é atrelado ali ao IPCA, né? Rende o IPCA, o IPCA tem a ver com a questão da inflação, é um índice da inflação, né? Nem sei se é assim que fala, tá? Se eu estiver falando bobagem, vocês me desculpem, mas ele tá ligado ali com a questão da inflação, por isso que você não perde o poder de compra. Então, esse dinheiro, ele vai ficar guardado, ele vai ficar rendendo e ele vai garantir, né, o seu poder de compra daqui, sei lá, quanto tempo que você quer se aposentar, tá? Se seja lá em 2045, seja em 2050, seja em 2060. Então, por exemplo, se você simulou lá que você quer receber uma aposentadoria extra de R$2.000, né, daqui a 20 anos, por exemplo, né, só um exemplo, esses R$2.000, você acredita que R$2.000 hoje é um dinheiro legal, assim, a mais para você ter ali como extra na sua aposentadoria? Esses R$2.000 de hoje, eles vão ser, esses R$2.000 lá do futuro, eles vão ter o mesmo valor de compra dos R$2.000 de hoje. Deu para vocês entenderem? Espero que sim, né? Porque você não vai perder esse valor de compra, porque esse título ele é corrigido pela inflação, tá bom? E aí, gente, nós temos duas fases, né, em relação a essa questão do Tesouro Renda Mais, que é a fase de acúmulo e a fase de conversão. A fase de acúmulo é aquele momento em que você compra os títulos, né, que você pode investir mensalmente, ou você pode pegar um valor de uma vez, né, vamos supor que você tenha 50 mil, 80 mil, 100 mil, não sei, né, para investir de uma vez lá no título. Você pode fazer isso, né, você pode comprar de uma vez, ou você pode comprar mensalmente, todos os meses você pode investir ali um dinheiro, né, um valor que você pode nesse título e vai acumulando ali, né, até chegar ali no prazo ali que ele começa a te devolver esse dinheiro mensalmente, tá? Então, você vai acumular um montante de dinheiro e lá no futuro, no vencimento do título, ele vai te devolver esse dinheiro mensalmente, como se fosse ali um aluguel, vamos colocar assim, né? Todo mês vai cair na sua conta ali um valor, né? Dividido ali em parcelas, tá bom? E também esse dinheiro ele vai ficar rendendo juros compostos, né? O que é muito bom, todo mundo fala dos juros compostos e realmente, né? É um juros que rende sobre juros. Então isso é muito bom, por isso que o seu dinheiro ele vai crescer, né? E ele vai te render ali bons juros com o passar do tempo, tá? Essa é a fase de acúmulo, né? A fase que você guarda, a fase que você coloca dinheiro ali todos os meses ou de uma vez só, do jeito que você preferir ou do jeito que você puder, né? Nós vamos escolher estar aportando mensalmente, tá?
E depois nós temos a fase de conversão, que é o momento de recebimento desse valor que você ficou durante anos ali acumulando, né? Eu coloquei até um exemplo aqui, ó. Essa fase de conversão, ela começa na data do título, por exemplo, se você comprou o Tesouro Renda Mais 2040, então lá na data de vencimento do título, em 2040, você vai começar a receber pagamentos mensais durante 20 anos, ou seja, 240 parcelas. Então, você vai começar a receber, né, todos os meses ali vai pingar, né, um valor na sua conta, né, dividido aí o valor que você conseguiu acumular, dividido em parcelas, né, durante 20 anos. Então, todos os tesouros, Tesouro Renda Mais, todos eles, 2035, 2040, 2045, 2050, 2060, todos eles vão valer por 20 anos. Então, na data de vencimento do título, né, como o exemplo que eu coloquei aqui, ó, 2040, né? Você começa a receber ali a partir dessa data, todos os meses durante 20 anos, tá? Pagamentos mensais, né? Que você acumulou ali na fase de acúmulo, tá bom? Sobre a rentabilidade, gente. A rentabilidade, eu até já falei, né? Já me adiantei. Ele rende o IPCA, né, que protege contra a inflação, né? Que é um índice que protege aqui contra a inflação. Por isso que seu dinheiro não perde o poder de compra. Mais uma taxa fixa, né? Que é um valor lá que vai estar, quando você comprar o título, tem lá, por exemplo, IPCA mais 7%, IPCA mais 6,5%, tá? Então, vai estar especificado lá no momento que você fizer a compra do título, tá bom? Custos e taxas. Bom, existe uma taxa de custódia chamada a taxa de custódia da B3. No caso do Tesouro Renda Mais, ela é 0, se você levar o título até o vencimento. Ou seja, os títulos do Tesouro Direto, gente, você pode retirar o seu dinheiro antes, tá? Você pode retirar o seu dinheiro antes. Mas aqui, nesse caso aqui específico do Tesouro Renda Mais, né, o interessante é que você leve o seu título até o vencimento, né? Para que você possa receber e para que você não perca nenhum dinheiro, né? Nenhum valor que você aportou ali. Então, se você levar até o vencimento, você não vai pagar taxa de custódia para a B3, tá? Ou se você receber também até 6 salários mínimos, ou seja, o valor que você guardou durante aquele tempo, né? É um valor que você vai receber mensalmente lá menos de 6 ou até 6 salários mínimos, então você também não vai pagar nenhuma taxa, tá bom? 0,10% sobre o que exceder 6 salários mínimos. Ou seja, se você receber, né, mensalmente, no vencimento do título, você for receber mensalmente um valor acima de 6 salários mínimos, você vai pagar uma taxa de 0,10% sobre o valor ali que você investiu, tá? Imposto de renda. O imposto de renda, existe uma tabela chamada de tabela regressiva que vai de 22,5% a 15% sobre o lucro. Então, é esse o valor aqui que você vai pagar, dependendo da quantidade de tempo que o seu dinheiro fica lá investido. Que é a mesma coisa que a gente paga também na caixinha do Nubank, por exemplo, né? Você também paga lá o imposto de renda, né? Uma tabela regressiva que vai dependendo lá se você deixa 30 dias, se você deixa 60 dias, se você deixa mais tempo, e aí vai diminuindo. Quanto mais tempo você deixa, melhor, né? Porque aí você paga menos imposto de renda. No Tesouro Renda Mais é a mesma coisa, tá? Regras importantes, né? Coloquei aqui para eu falar para vocês. Liquidez, né? O Tesouro Renda Mais, ele tem uma carência de 60 dias, ou seja, você investiu o seu dinheiro lá e por algum motivo você precisou tirar, o que não é interessante, né, gente? É por isso que, no caso nosso aqui, por exemplo, a gente já tem a nossa reserva de emergência, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente está fazendo para um futuro que está mais distante, tá? Então, mas se você precisar, né, não sei se você se arrepender por algum motivo, tem uma carência de 60 dias. Então, você não pode tirar o seu dinheiro antes de 60 dias, tá? Após 60 dias, você pode vender, né, o seu título normalmente, e aí você vai pegar o preço que tiver no mercado, é a chamada marcação a mercado, o preço que tiver lá no momento, né? E esse preço, gente, ele oscila, então você pode perder dinheiro, tá? Ok? O investimento mínimo. Tem um investimento mínimo, gente, para você fazer esse título Renda Mais? Então, no momento, o investimento mínimo é mais ou menos aí R$30. Por volta de R$30, normalmente você já consegue comprar uma parcelinha ali
né, do Tesouro Renda Mais. Então, normalmente, eles vendem por cotas, né? Então, tem lá o valor da cota e você pode comprar um pedacinho daquela cota, uma partezinha daquela cota, tá? E aí, cerca de R$30 você já consegue comprar um pouquinho, né, lá do Tesouro Renda Mais, tá? Outra coisa, gente, sobre questão de herança. Em caso, né, do falecimento aí da pessoa que está investindo nesse título, esse título ele entra no inventário para os herdeiros, tá bom? Então, se, né, houver o falecimento da pessoa que está investindo no Tesouro Renda Mais, as pessoas, né, da família ali, os filhos, cônjuge, né, as pessoas ali, isso vai entrar no inventário e as pessoas vão receber, né? Os herdeiros vão receber, tá? Agora, depois de explicado para vocês aí, né, um pouquinho sobre o Tesouro Renda Mais, e aí, claro, se você tiver interesse, se você achou isso interessante, porque a primeira vez que eu vi isso, eu achei muito interessante, né, foi um vídeo aqui no YouTube também, eu procurei saber, eu fui no site do Tesouro, eu entrei, né, eu fui ver direitinho como funcionava, assisti vários vídeos de pessoas falando sobre isso, né, e aí você fica a seu critério, né? Se você gostou, tem interesse, assista vídeos de educadores financeiros, de pessoas especializadas nesse assunto para explicar melhor para vocês, tá? Porque eu realmente acho que é uma coisa muito interessante, meu esposo e eu gostamos bastante, é por isso que nós estamos criando, né, o nosso plano de aposentadoria com o Tesouro Renda Mais. Lembrando, gente, que o Tesouro Renda Mais é uma aposentadoria complementar. Isso não significa que meu esposo e eu estamos pensando, né, em aposentar apenas com ele, mas que seja algo a mais, uma vez que a gente hoje em dia não pode, né, confiar muito só no INSS e, né, então assim, é algo a mais que a gente está guardando e pensando no nosso futuro, tá bom? Então a gente não tá deixando de viver o presente, vocês veem aqui, né, a gente tira dinheiro para lazer, para viajar, para várias outras coisas, né, comemorações de família, aniversários, então a gente tá vivendo o presente do jeito que a gente gosta, mas a gente também tá pensando a longo prazo. A gente também está pensando no futuro, né? Quando a gente já não tiver mais, né, a mesma força para trabalhar, né? Que a gente tem hoje. Então, a gente está aproveitando esse momento, né, de saúde, graças a Deus, de força física, né? Ainda adultos jovens, para que no futuro, quando a gente tiver menos força, né? A gente já tiver, né, numa certa idade, a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade financeira, tá? Bom, lá no Tesouro, como eu falei para vocês, tem um simulador, né? Então, você pode entrar lá e pode simular a sua aposentadoria, o seu Tesouro Renda Mais, né? Se você quiser investir, você pode entrar lá e simular. Então, eu fiz aqui mais ou menos, gente, o que eu fiz para nós, tá? Tá mais ou menos porque dependendo do dia, né? Eu não fiz esse estudo aqui para vocês, essa análise no dia que eu fiz o nosso, né? O nosso primeiro aporte. Eu fiz um pouquinho depois para poder gravar aqui para vocês. Então, pode ser que tenha alguma divergênciazinha, mas isso aqui é apenas um modelo para vocês verem como foi que a gente fez, tá bom? Então, lá tem um simulador que vai perguntar qual é a sua idade atual, 36 anos, eu coloquei aqui 36 anos, eu fiz uma média entre meu esposo e eu, na verdade, meu esposo tem 35, eu tenho 36, né, mas já tô quase fazendo 37, ele quase fazendo 36, então eu coloquei aqui 36, tá? Com quantos anos você quer se aposentar? Ele vai perguntar lá, então nós colocamos 45. Por que 45? Porque a gente quer, não é que a gente vai parar de trabalhar, né, mas a gente já gostaria de estar recebendo um valor aí, né, quando a gente estivesse com 45 anos, ou seja, daqui 9 anos, né? Qual renda extra mensal você deseja? R$2.000. Então, vocês estão vendo que a gente não está colocando aqui, eu quero receber R$5.000, R$8.000, não. A gente está sendo realista, porque não adianta nada eu colocar um valor aqui e eu não consiga aportar esse valor lá durante os meses, a gente fica frustrado com toda essa situação. Então, eu coloquei aqui que a gente deseja receber, né, o valor de R$2.000 aí, já seria um extra legal pra gente, né, pensando no nosso custo de vida hoje, né, gente? Então, por quê? Porque esses R$2.000 hoje, o que a gente faz com R$2.000 hoje é o mesmo que a gente, né, supostamente vai fazer com R$2.000 lá quando começar a vencer esse nosso título, tá? Deseja fazer algum investimento inicial? Sim, a gente colocou que sim, né? É opcional, você não precisa fazer se você não quiser esse investimento inicial, né? Mas a gente colocou que sim, que seria de R$2.000, que foi aquele aporte que eu mostrei para vocês nos vídeos aí de planejamento do mês, lá em Liberdade Financeira, no desafio que a gente aportou o valor de R$2.000. Então, a gente separou R$2.000 para a gente começar esse investimento. Aí, tem um botão lá de simular, né? Você clica nesse botão e vai aparecer lá para você o investimento recomendado. Qual é o Tesouro Renda Mais recomendado para você, depois que você respondeu todas essas questões, tá? No nosso caso, foi o Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra 2035. Então,
e apareceu lá o valor de R$ 1.723,85 por mês que a gente precisa aportar para a gente ter no futuro um salário aí aproximado de R$ 2.000, né? Uma aposentadoria extra aproximada de R$ 2.000 por mês. A gente precisa aportar R$ 1.723,85 por mês aí aproximadamente, tá? A rentabilidade é o IPCA mais 7,22% ao ano, tá? Então, é isso aqui que vai render o IPCA, o valor que tiver o IPCA, mais, né, uma taxa fixa aqui de 7,22% ao ano. Você receberá mensalmente, gente, ignora essa data aqui, que eu era para colocar aqui embaixo, eu coloquei aqui, tá? Você receberá mensalmente de 15 de janeiro de 2035, isso aqui é a data de vencimento do título. Então, você compra o Tesouro Renda Mais 2035, a data de vencimento dele é em 2035. Nessa data, você vai parar de pagar, você vai parar de investir e você vai começar a receber. Lembra que eu falei lá no início para vocês, né? Daquela fase de acúmulo e a fase de conversão? Então, é isso, né? Aí, no dia 15 de janeiro de 2035, eu começo a receber e vou receber até 15 de dezembro de 2054. Então, eu vou receber até 2054 todo o dinheiro que eu investi, mais os juros compostos que rendeu, em 240 parcelas, ou seja, por 20 anos, tá? Eu vou receber aquele dinheiro diluído, né, em parcelas durante 20 anos, 240 parcelas. Todo mês eu vou receber aí um valor aproximado de R$ 2.000, que vai ser um pouquinho mais, né? Quando você assiste um vídeo aí de um educador financeiro, de uma pessoa que entende muito mais sobre finanças do que eu, ele explica para você direitinho que esse valor, ele vai ser um valor, sei lá, gente, talvez dobre, né? Eu vi um vídeo em que uma pessoa que é especialista em educação financeira falou, né, que esse valor talvez até dobre, né? Vamos supor que daqui tantos anos, né, 2.000 vai estar valendo o dobro, ou vai ser 3.000, ou vai ser 4.000. Então, assim, vai ser corrigido pela inflação, tá bom? Então, a gente não vai perder o valor de compra. O que eu compro com R$ 2.000 hoje é a ideia de que daqui, quando eu começar a receber lá em 2035, seja também o valor que eu vou poder comprar em 2035, tá bom? No nosso caso aqui, gente, no dia 9 de janeiro de 2026, tá? Foi o dia que a gente comprou a nossa cota. Nós pagamos, aqui ó, o valor da cota, nós pagamos, nesse dia a cota estava custando R$ 1.349,56. Aí vocês podem me falar assim, Andy, você falou que com R$ 30 você conseguia comprar. E consegue. Você consegue comprar um pedacinho da cota, tá? Então, nesse caso aqui, nós compramos uma cota e 48, ou seja, quase uma cota e meia, né? Se a cota está valendo R$ 1.349,56 e nós compramos R$ 1.997,34. Então, eu coloquei lá R$ 2.000, mas deu para comprar esse valor aqui, ó, para dar certo lá, né? Ficava R$ 1.997,34, o que é equivalente a uma cota, ponto 48, ou seja, quase uma cota e meia foi o que nós conseguimos comprar nesse primeiro momento, com esse primeiro aporte. Eu acho que eu finalizei aqui, né, o que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham, que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que esse vídeo tenha ajudado alguém que está aí pensando, né, no futuro, numa aposentadoria, né? Para nós, é uma experiência que a gente está começando agora. Então, mais uma vez, gente, não é recomendação de investimento, esse vídeo não é recomendação de investimento, é apenas o que meu esposo e eu estamos fazendo, tá? Tentando aí montar para nós uma aposentadoria extra, né? Quando a gente tiver aí mais ou menos 45 anos, a gente já vai começar a receber esse valor. E eu espero, né, que a gente consiga continuar fazendo aportes, né, desse valor constantemente aí durante os meses, mas caso a gente não consiga fazer um aporte de aproximadamente R$ 1.700, R$ 2.000, a gente vai aportar aquilo que a gente conseguir, mas a gente quer fazer constantemente ali todos os meses, porque essa constância, né, e os juros compostos é que vai fazer com que o nosso dinheiro cresça e que no futuro, lá em 2035, a gente consiga, né, receber mensalmente aí um valor legal de aposentadoria extra, tá? Pra gente ficar mais tranquilo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um joinha, deixem um comentário, compartilhe com alguém que também gosta desse assunto, né? Alguém que está aí pensando, né, numa aposentadoria extra no futuro. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau!